o seu híbrido vai quebrar, tá? E quando quebrar, o prejuízo pode ser maior do que o valor que você achou que estava economizando no posto de combustível. No último vídeo aqui, no canal Artifícios Automotivos, eu comecei a avisar, tá, uma certa peculiaridade sobre carros híbridos que unem o melhor e o pior dos dois mundos. E o mercado brasileiro acabou tomando um choque de realidade. Então, se você comprou ou até está pensando em comprar, por exemplo, um BYD Song Plus ou um GWM Raval H6, ou até mesmo os consagrados Toyota Corolla e Corolla Cross Hybrid, achando que está blindado contra dor de cabeça, então para tudo aí. A verdade começou a aparecer nas oficinas mecânicas e até pátios de guinchos pelo Brasil. Então hoje vamos destrinchar sem passar pano para marca nenhuma. Vocês estão vendo que eu estou falando marcas consagradas e até marcas emergentes, tá? Mostrar os defeitos crônicos, problemas de engenharia e até alguns apagões mecânicos que estão até deixando donos dessas máquinas maravilhosas, tá? Eu tenho que elogiar, são máquinas realmente muito boas, bonitas, mas deixam eles desesperados. Fiquem até o final porque eu vou revelar uma falha de projeto que está afetando o híbrido mais vendido do país e quase ninguém sabe disso. Vamos começar então chutando balde com quem domina topo de vendas atuais, a BYD e a GWM, que entregaram telas gigantes, tecnologia realmente de nave espacial e promessas de consumo absurdo. Mas o que acontece quando o piso brasileiro cobra a conta da engenharia chinesa? No caso da BYD, a marca enfrenta um grande gargalo, tá? Não estamos falando apenas de problemas de pós-vendas ou falta de peças, que infelizmente viraram uma certa rotina em reclamações, principalmente lá no Reclame Aqui. O buraco então é mais embaixo. Recentemente, casos de panes catastróficas começaram a surgir. Teve um dono agora recente da picape BYD Shark que viu o motor explodir, literalmente, por uma pane com míseros 4.100 km rodados. Mais focado nos SUVs híbridos, como o Song Plus, o bicho então pega em gerenciamento eletrônico e conjunto de suspensão e caixa de direção, tá? Torque instantâneo de motor elétrico, combinado com peso massivo de baterias, destrói o quê? Buchas, pivôs, componente da suspensão, principalmente antes de 30 mil km rodados. O carro começa então a apresentar um toque-toque, sabe quando você mexe a direção aqui, ó, toque-toque, na dianteira, que muitas concessionárias tentam mascarar como característica do veículo. E tem mais, o sistema híbrido plug-in, o PHEV, dessas marcas depende de um casamento perfeito entre o motor a combustão e os motores elétricos. Quando ocorre uma falha no inversor de corrente, a peça que dita o ritmo da energia entre a bateria de alta tensão e as rodas, o carro simplesmente apaga. O motorista fica sem tração no meio da avenida. Então o painel vira uma árvore de Natal e o veículo precisa ser rebocado. Se estiver fora da garantia, que ainda não está acontecendo com a maioria, meu amigo, o preço de um inversor novo ou até um módulo de alta tensão pode ultrapassar facilmente 40 mil reais. Já teve caso na GWM por causa de insufilme, que a água caiu em placa de ECU. Então, falando nisso, vamos falar do Raval H6 com a polêmica da transmissão DHT, que é Dedicated Hybrid Transmission. É uma obra de arte da engenharia. Sim, e quando funciona, mas ela também utiliza embreagens internas para acoplar o motor à combustão diretamente nas rodas em altas velocidades. Tá andando com carro elétrico, modo elétrico, daqui a pouco acopla o motor a combustão. Quando esse sistema apresenta desgaste prematuro ou falha de calibração em software, o carro começa a dar trancos violentos na transmissão do modo elétrico para o modo a gasolina. Tá? O cliente então sente como se o carro tivesse tomado uma pancada na traseira, porque ele dá o solavanco. Mas aí vai ter aquela galera, né? Ah, mas eu não comprei e nem confio em chinês. Eu comprei um Toyota porque japonês não quebra. É aí que você se engana. A Toyota praticamente inventou o híbrido de massa. Mas a engenharia deles no Brasil tem um calcanhar de Aquiles que está infetando as redes de oficinas. A fatídica bateria de 12 volts. É uma coisa simples. Todo mundo se preocupa com a bateria gigante de tração no carro elétrico, correto? Tá? Aquela que fica embaixo do banco e do porta-malas nos híbridos. Mas o que está deixando donos de Corolla e o Corolla Cross híbridos, tá? E principalmente a pé, é a bateria pequena de 12 volts que fica ali em frente no capô. O sistema híbrido da Toyota, que é o comum, né, o convencional HEV, usa essa bateria comum para startar os computadores do carro e armar sistemas de alta tensão e também segurar os periféricos do carro. E qual seria o problema?
A bateria original é subdimensionada e o software de gerenciamento de carga da Toyota falha, assim, incrivelmente, que é uma marca muito boa, né? Se o dono, mas olha só, vou complementar, se o dono não rodar com o carro todo dia por longas distâncias. Então, se você deixa o seu Corolla Cross na garagem por uma semana, o que pode acontecer, ou só usa para ir à padaria em 2 minutos de viagem com o carro e depois paga o carro por mais uma semana, esse sistema 12 volts drena a bateria. E o resultado? Você vai ligar o carro e ele está completamente morto. Não dá nem sinal. Nas concessionárias, aqui no Brasil, lá fora também no exterior, a recomendação oficial da marca, chega até a ser ridícula. Eles pedem para o cliente ligar o carro no modo RED por 60 minutos, uma vez por semana. Parado na garagem, só para carregar essa bateria auxiliar de 12 volts. Quem é que quer comprar um carro de mais de 200 mil reais para ficar cuidando dele igual um paciente de UTI? Para piorar, por ser uma bateria com tecnologia específica, geralmente da AGM ou especificações europeias chamadas LN1, que são baterias específicas para partida de carros pesados. Quando você vai procurar uma substituta no nosso mercado, toma um susto. A peça original chega a custar valores absurdos nas concessionárias. Só vai achar lá. E se você colocar uma bateria comum, achando que vai dar um jeitinho, o sistema eletrônico do Corolla vai rejeitar, ou então ele vai abrir bico em poucos meses. E não para por aí. Lembra que eu falei sobre o perigo de andar com falhas nesses carros? Se a bateria de alta tensão, o próprio Corolla, que já tem carros acumulados com alta quilometragem no Brasil, começar a perder capacidade ou apresentar essas falhas em um dos módulos, o carro não desliga o motor a combustão. Ele passa a rodar 100% do tempo queimando gasolina ou etanol. Com o motor 1.8 do ciclo Atkinson, da Toyota, feito para ser eficiente, mas em conjunto com o motor elétrico, e essa falha, ele trabalhando sozinho, ele fica fraco e manco. Muita gente já reclamou disso, já vi muita gente em fórum reclamando. Ele vira realmente uma tartaruga e perde o fôlego em subidas e o consumo vai para o espaço. Está fazendo menos de 9 km por litro na estrada. Mas tudo bem, aqui são casos atípicos. Eu estou trazendo para vocês problemas que não são de rotina, mas problemas que podem acontecer. Mas agora pensem comigo, inscritos aqui do canal Artifícios Automotivos. Vamos olhar para o lado mecânico, então, agora da coisa. Um carro puramente a combustão tem velas, correto? Bobinas, correto? Óleo, trocar óleo, correia de sincronismo, correia dentada. Um carro 100% elétrico tem um motor síncrono, simples, um inversor e uma bateria enorme no assoalho do carro, correto? Um híbrido, infelizmente, tem tudo isso junto. Ele tem um motor a combustão, com injeção direta, que carboniza a válvula com essa nossa mijolina péssima, com 30% de álcool, Você ainda acaba usando combustível adulterado, vai precisar de troca de óleo rigorosa, que sofre com esse anda e para do nosso trânsito. E colado nele tem uma rede de alta tensão que opera em mais de 300 volts, inversores que trabalham superaquecidos e demandam um sistema. Lembrando que esse carro é combustão, então o inversor esquenta também bastante, que está ali tudo trabalhando junto. Então o sistema de arrefecimento desses híbridos usam 2 reservatórios de expansão de aditivo, e ainda por cima separados. Um para o motor e o outro só para a eletrônica. E muita gente desconhece, está rodando com esses carros fora da garantia e nem troca esse aditivo. E se esse aditivo baixar do sistema, do inversor, o sistema a peça acaba queimando. Se ajuda do cabeçote, o inversor queimar, meu amigo, por superaquecimento, a água ainda pode invadir a câmara e travar até o motor. Você percebe o tamanho do risco mecânico a médio e a longo prazo? Principalmente que eu sei que o brasileiro não tem costume de olhar motor, nem conservar, não é autoentusiasta como eu. O mecânico da esquina não mexe em híbrido, lembrando, Se ele encostar uma chave de fenda no cabo laranja de alta tensão, sem equipamentos de proteção individual, os EPIs corretos, ele pode sofrer um acidente fatal. Então, isso joga o dono do carro diretamente para o monopólio da concessionária. E nós sabemos o que acontece quando a garantia acaba. Os preços quadruplicam. Outro ponto crítico descoberto nas oficinas são sistemas de freios. Os híbridos usam a frenagem regenerativa, bem semelhante ou igual ao carro elétrico, totalmente elétrico. Quando você pisa no freio, quem para o carro primeiro, no primeiro estágio, é o motor elétrico, agindo como gerador para recuperar boa parte dessa energia cinética. As pastilhas e discos quase também não trabalham. Isso parece bom, correto? Sim, mas na prática do Brasil, a falta de uso no sistema hidráulico faz com que pinças travem por acúmulo de sujeira e umidade, gerando ruídos de rangido crônicos em baixas velocidades nos modelos da Toyota e da BYD. Quando o motorista precisa dar uma freada de emergência, uma freada mais forte, o sistema mecânico falha, ou pode responder com atraso, porque aqueles componentes estavam engripados, entendeu? Oxidados.
muito pouco uso. E a maior polêmica de todos é quando está estourando nos fóruns, os próprios proprietários da Toyota. Eu estou procurando sobre esse tipo de assunto, né? Você sabia que o isolamento da fiação elétrica deles usa um material composto à base de soja? Eu realmente não sabia disso, tá? Mas a Toyota fez isso para ser ecologicamente correta. Até aí tudo bem, né? Mas o resultado prático, ratos, camundongos e roedores adoram o quê? Cheiro e gosto de fiação. Olha só que pode. Como é que pode isso, né? Existem dezenas de relatos de donos que deixaram o carro na garagem e saíram para viajar. E tiveram chicote de alta tensão completamente ruído por pragas urbanas. Então, o prejuízo para trocar um chicote desse original passa de R$20 mil. E o seguro, muitas das vezes, alega que é dano ambiental, tá? E se recusa a pagar. Porque isso aí, se você for bobear lá naquelas linhas pequenas do seguro, não estava escrito que roedores e pragas pode dar, como é que se fala assim, a cobrir, o seguro pode cobrir. Então, a verdade nua e crua é que o mercado brasileiro foi inundado por promessas de economia, tá? E que só pagam se você rodar 50, e só se paga, né? 50 mil quilômetros por ano, tá? E depois você pode vender o carro antes da garantia acabar, tá? Paga o segundo dono ou o terceiro dono. O híbrido, então, pode se tornar uma bomba relógio mecânica de pavio curto. Muitos desses carros não saíram da garantia ainda, até porque tem alguns carros que são 5 e 8 anos. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Eu sempre trago, eu tenho carro elétrico, que é o Dolphin. Nada contra. Mas eu estou trazendo para vocês para ver um debate, somente aqui embaixo. Você tem um carro da BYD, da GWM ou da Toyota? Já passou por algum desses sustos na oficina? Ou ficou a pé por falta até de uma bateria simples de 12 volts? Então deixa aqui embaixo seu relato nos comentários, porque a sua experiência, por incrível que pareça, pode salvar o bolso de quem está assistindo esse vídeo agora. Então, evitar até um problema no futuro. Então, não esqueça de esmagar o botão no like, não custa nada, é de graça. Depois do like vai aparecer um botão hype, ok? Se você gosta de saber verdade, direta, sem filtro, tá? Como ninguém tem coragem de falar aqui na plataforma. Se inscreva então se você for novo no Artifícios Automotivos, tá? Para não perder próximos vídeos desses de análise mecânicas. Eu gosto sempre de trazer esse tipo de conteúdo, tá? Abrir a mente de vocês. Não é para vocês deixarem de comprar carros elétricos e híbridos. Eu tenho que falar isso aqui no final, porque tem um pessoalzinho aí que, os haters, falam que eu me vendi para os carros a combustão, que a Volkswagen está me patrocinando. Quem me dera se estivesse me patrocinando, tá ok? Eu continuo com os carros elétricos, tá? E vou deixar aqui 2 vídeos informativos para vocês aumentarem a consciência técnica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.